E hoje pela manhã, né, os irmãos, quando eu cheguei, os irmãos estavam ensaiando o corinho, né, como o rei Davi. E a mensagem que, como o rei Davi cultuava a Deus, né, como o rei Davi apresentava seu culto a Deus. E os textos que eu trouxe hoje para a meditação, hoje pela manhã, é justamente falando sobre o culto que Davi prestou a Deus. E qual é o culto que nós temos prestado a Deus? Que tipo de culto eu tenho prestado a Deus? Que tipo de culto você tem prestado a Deus? Ao Deus Altíssimo. Ao Deus, irmãos, em cuja presença nós nem poderíamos estar. Mas quando cultuamos a Deus com sinceridade de coração e quando apresentamos a Deus um culto bíblico, nós damos um passo em direção a Deus e Deus recebe o nosso culto e nos abençoa. É interessante, irmãos, nós pensarmos, né, Davi, né, o rei Davi, né, o inigualável rei Davi, né, de feitos maravilhosos, né, registrados na palavra de Deus, a Bíblia afirma que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E às vezes, irmãos, nós ficamos um tanto quanto perplexos por ler o que a Bíblia registra sobre alguns feitos de Davi, né, nada cristãos. Davi, eu costumo dizer às vezes até em um tom meio de brincadeira, mas Davi aprontou poucas e boas, né? Mas ainda assim, era um homem segundo o coração de Deus. E isto acontecia justamente, né, dentre outros motivos, mas o principal é porque Davi apresentava a sua vida em culto a Deus. Davi prestou cultos memoráveis a Deus. E eu quero ler para os irmãos, né, dois desses textos. Né, um deles eu considero, irmãos, o culto mais lindo e mais belo que alguém poderia apresentar a Deus. Um culto simples, mas absolutamente profundo e maravilhoso, reconhecedor da grandeza e da majestade de Deus. Obrigado. Eu quero que os irmãos, convido-os a que se ponham em pé, e nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 24, versículos 18 até o 25. Depois, logo também adiante, em 1 Crônicas, vamos ler também um outro texto sobre Davi, vamos finalizar com um texto em Hebreus. 1 Reis, capítulo 24. Não, é primeira mesmo. 1 Reis, capítulo 24. Gente, peraí. Eu estou fazendo confusão. É Samuel. Minha filha ficou noiva ontem, acho que eu ainda estou meio perturbado até agora, irmãos, com a ideia que ela vai se casar em breve. Acho que eu não estou concatenando bem as ideias ainda não. É 2 Samuel, capítulo 24, versículos 18 até o 25. Todos acharam? Vamos ler. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao seu encontro, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: eu vim para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com tudo, fique com o que desejar e ofereça-o em sacrifício ao Senhor. Aqui estão os bois para o holocausto,
holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu te dou tudo isso. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta ou o teu culto. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar e ofereceu um culto ao Senhor e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Agora, irmãos, em 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 15 até o 19. 1 Crônicas 11, versículos 15 até o 19. Leiamos. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que havia perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento dos filisteus estava em Belém, Davi expressou um desejo. Quem me dera, disse o rei Davi, que me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram ao rei Davi. Mas o rei recusou-se a bebê-la e, em vez disso, derramou-a como um culto ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e ele, portanto, não quis bebê-la. E, finalmente, irmãos, quero também deixar para os irmãos o texto que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 12, Hebreus 12, versículo 28. Hebreus 12, versículo 28, que nos diz o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim cultuemos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto que já estamos prestando a Ti, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque corações já foram movidos, ó Deus, por este culto maravilhoso, um culto que é prestado, ó Deus, a Ti, um Deus santo, ó Deus, um Deus que nos abençoa. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado por essas vidas que estão aqui, ó Deus, por aqueles queridos que não puderam estar. Que o Senhor abençoe e derrame a Tua graça sobre todos. Fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, que culto temos prestado a Deus. Esse texto nos convida a refletirmos sobre isto. Nós temos visto nas últimas décadas uma explosão de igrejas introduzindo determinadas manifestações que não são absolutamente bíblicas na sua forma de cultuar. Não são nada ortodoxas, como dizem alguns. Nós vemos, por exemplo, igrejas onde cultos são apresentados, onde um paletó, por exemplo, é passado e as pessoas vão caindo, amontoando-se umas em cima das outras.
Outro dia vi um vídeo onde um culto era prestado sob a denominação de a unção da gargalhada, e todos eram levados a ficar rindo, gargalhando na plateia, uma confusão danada, uma coisa completamente sem sentido. Já vi, por exemplo, cultos onde há o trenzinho do louvor e as pessoas saem de mãos dadas, ou umas segurando as outras e passando pelo templo, andando, cantando e apresentando isto como uma forma de culto a Deus. Nos Estados Unidos, irmãos, eu estive lendo esta semana uma coisa quase inacreditável. Uma igreja montou um ringue de lutas dentro do templo. E volta e meia tinha não só lutadores para lutarem lá dentro, mas os próprios pastores iam para o ringue para fazer lá uma diversão de onde um conseguia derrubar o outro. Outros promovendo nos cultos, durante os cultos, shows com palhaços, show com mágicos. Tudo isto sob o argumento de estar sendo prestado um culto a Deus. O objetivo destas coisas não é adoração a Deus, jamais, porque isso não são cultos bíblicos. O objetivo é atrair multidões, é encher os templos e provavelmente encher os cofres também. Mas nunca cultuar a Deus. Eles priorizam uma forma em detrimento do conteúdo. Contanto que as pessoas venham e encham os templos, pouco importa se vai haver contrição, se vai haver adoração. Esse texto que nós lemos e os textos que estão registrados sobre os cultos que Davi prestou a Deus, nos ensina que o culto bíblico é aquele culto onde há reverência, onde há temor, um culto que é assim aceitável a Deus. Nem todo culto que prestamos é aceitável a Deus. Quando nos afastamos dos preceitos bíblicos e cultuamos a Deus de qualquer maneira, não é um culto aceitável a Deus. As pessoas querem introduzir novidades nos cultos, desprezando o sentido verdadeiro da adoração aceitável a Deus. Culto aceitável a Deus é o culto que tem base bíblica. É o culto onde há reverência, é o culto onde há temor a Deus, é o culto onde há humildade, é o culto onde há santidade e onde há gratidão. É o culto, irmãos, que nós já estamos prestando a Ele nesta manhã, com vidas vindo aqui em contrição, colocar-se diante de Deus, pedindo a sua bênção e adorando a Deus e sendo a Ele gratos. O culto, ele deve ser dirigido a Deus. O culto, ele deve ser ofertado a Deus e não a alguém. Não a congregação. Culto não é ato de entretenimento. Culto não é um ato de show. O púlpito, irmãos, não é lugar para pessoas se exibirem ou fazerem um monte de mesuras. A igreja é lugar de reverência e de culto que é prestado única e exclusivamente a um Deus que é santo, a um Deus que é poderoso. O culto, ele deve ser abençoador para as vidas, não um momento de entretenimento para agradar a um ou a outro. Deus deseja que nós cultuemos, sendo Ele o foco do culto. O foco do culto não é o cantor, não é o instrumentista, não é o pregador. O foco do culto é Deus unicamente. Este é o culto que Deus deseja. Então, queridos, quando nós apresentamos a Deus um culto aceitável, não importa se estão sendo entoados louvores de corinhos ou de hinos do cantor cristão ou do HCC.
Não importa, querido, se nós temos aqui à frente um coral com 100 vozes, ou o coral daquelas senhoras, daqueles irmãos mais idosos com 10 vozes. Não importa. Não importa se o culto é dirigido pelos jovens, pelos adolescentes, ou se é dirigido por alguém mais experiente, se o pregador tem 30, 40 anos de púlpito, ou se ele está começando a pregar agora. Nada disso faz diferença quando o culto é apresentado a Deus em santidade. Não importa se tem bateria, se tem guitarra, se tem piano, ou se não tem nada, se o culto está sendo cantado sem um instrumento qualquer. Não importa se o irmão que está ao meu lado quer bater palmas ou o outro não quer. Não importa. O que importa sim é a essência do culto que eu presto a Deus. O que importa é se ao cultuar a Deus, eu me coloco diante dele com humildade e contrição para adorá-lo, para reconhecê-lo, para louvá-lo e para apresentar a ele a minha gratidão, porque eu posso cultuar ao Senhor. Embora eu não merecesse nem estar na presença do Deus Altíssimo, Deus aceita o meu culto quando eu cultuo a Ele com um coração verdadeiramente voltado unicamente para adorá-lo. João 4:23 nos diz que está chegando a hora, e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, aqueles que cultuam a Deus por meio de um culto bíblico, por meio de um culto humilde, por meio de um culto onde ele se entrega realmente a Deus, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Essa é a adoração que Deus aceita. Esse é o culto que Deus quer. Nós não precisamos de shows. Não precisamos de espalhafatos. Precisamos cultuar a Deus, reconhecendo a santidade dele. Um culto que é prestado, um culto que é apresentado a Deus em espírito e em verdade, é um culto onde eu cultuo a Deus com todas as minhas forças, com todas as minhas emoções, com todas as expressões de amor a Deus, com toda a alegria, porque igreja, querido, é lugar de alegria. Vida cristã, queridos, é vida de alegria. Deus nos chamou para vivermos uma vida alegre, uma vida feliz. E uma das maneiras de eu expressar esta alegria, esta felicidade, é quando eu cultuo a Deus com todo o meu ser. Não adianta um monte de mesuras, não adianta virem para cá, fazerem caras e bocas na hora do louvor, se o culto não é prestado a Deus com humildade e contrição. Quando o meu coração está totalmente voltado para Deus, eu cultuo a Deus por meio de uma vida de santidade, de uma vida de devoção, de uma vida de gratidão a Deus. Quando eu cultuo a Deus, um culto aceitável, é porque eu presto a Deus um culto reverente. Um culto que reflete o meu temor e o meu amor a Deus. Quando cultuo assim, não é preciso erudição. Há alguns pregadores que pregam num português tão erudito que a assembleia entra e sai sem entender uma palavra qualquer. Não é preciso erudição para pregarmos a palavra de Deus, muito menos para cultuar a Deus. Não é preciso espetáculo, não é preciso algazarra, não é preciso falatórios, interferências indevidas na hora da mensagem. Há um tempo atrás, irmãos, eu fui convidado para pregar em uma determinada igreja que não é de nossa denominação. Irmãos, eu preguei lá. Eu vou dizer para os irmãos, eu saí de lá quase carregado. Porque eu tinha que disputar com a assembleia inteira, com mais de 150 pessoas, o falar, porque eu mesmo não conseguia me ouvir de tanto amém, aleluia, e não sei o que, uma confusão, irmãos. É a forma de cultuar deles. Eu respeito, nós respeitamos. Quando fui convidado, eu sabia, mas é difícil, irmãos. Saí de lá cansado, mas cansado. Depois me convidaram de novo. Eu falei com a minha esposa, vou ter que voltar, porque eu não posso rejeitar o convite, porque são pessoas muito queridas. E novamente, irmãos, é a forma deles de culto, nós respeitamos.
Mas, irmãos, nós cultuamos no silêncio, com a participação não de nossas vozes, mas de nossas almas, de nossos corações, rendendo louvores a Deus, mesmo durante a mensagem. Nós precisamos de reverência e de temor ao cultuar a Deus. O versículo 29 nos diz que Deus é fogo consumidor. Vamos apresentar a Deus um culto reverente e com temor, porque Deus é fogo consumidor. Deus sonda o nosso coração, Deus conhece a nossa alma, Deus sabe como eu estou cultuando, Deus sabe como você está cultuando. Então você pode estar fisicamente aqui, mas o seu coração, o seu cérebro, a sua mente pode estar lá na lua. Deus sabe como você está cultuando a Deus. Se você está aqui cultuando a Deus em espírito e em verdade, ou apenas o seu corpo está aqui, porque a sua mente está divagando, está indo para longe, e não está na presença de Deus. Quando nós cultuamos em espírito e em verdade, nós cultuamos com reverência, e o fogo de Deus invade a nossa alma, toca o nosso ser, incendeia o nosso coração, inflama a nossa vida, de forma que prestamos a Ele um culto verdadeiramente bíblico, um culto que enche o meu coração e a minha vida de alegria, porque o fogo consumidor de Deus, o poder divino de Deus invade a minha vida. Então eu reverencio o Senhor, eu reconheço a grandeza de Deus, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço os meus pecados, e ainda assim, eu apresento um culto a Deus, e Deus aceita o meu culto, e enche a minha vida de alegria. E quando faz um momento específico, o culto não é um momento de domingo pela manhã, domingo à noite, ou de uma quarta-feira, ou de um PG. A minha vida torna-se um culto a Deus, e onde eu passo, eu estou cultuando a Deus, e as pessoas veem isso, as pessoas reconhecem isso, as pessoas vão olhar para você, e vão dizer de você: esta é uma vida que cultua a Deus, porque a presença de Deus é vista nesta vida. Quando cultua a Deus assim, quando cultua a Deus em espírito e em verdade, a minha vida torna-se um culto a Deus, e a minha vida passa a ser uma expressão diária de culto a Deus. A minha vida torna-se um culto a Deus. Sabem, queridos, há determinadas pessoas, há determinados cristãos, que eles passam uma semana toda longe de Deus, não param um momento para refletir em Deus, não param um momento para ler a palavra de Deus, não param um momento sequer para orar a Deus. E aí vem para o domingo e querem ver as manifestações gloriosas de Deus, querem ver o poder de Deus, querem ver o milagre de Deus, vivem distante de Deus, mas correm para a igreja esperando ver coisas acontecerem. Quem pensa assim, quem age assim, não reconhece, desconhece completamente o verdadeiro fundamento do culto a Deus. E quem faz assim, que eles geralmente são aqueles que criticam o bom culto, o culto bíblico que é prestado ao Senhor. Olha, a música hoje não foi boa, não teve uma que eu gostei, nenhuma falou ao meu coração. A mensagem não foi poderosa, a oração não deve ter passado do teto, o louvor deixou a desejar, foi muito fraco. É a insatisfação pessoal pela ausência de comunhão com Deus transferida para o culto que é prestado a Deus. E esse culto, para quem age assim, nenhum culto nunca será suficiente para ele, porque não há comunhão com Deus, não há vida entregue a Deus. Mas quando eu estou em comunhão, todo culto é uma bênção. Quando eu estou próximo a Deus, todo culto abençoa a minha vida. Quando estou em comunhão com Deus, o culto para mim, seja ele qual for, aonde estiver, com quem estiver, vai cair na minha vida, vai derramar graça na minha vida, e eu vou me sentir abençoado e feliz. Nós não podemos transferir o fracasso espiritual para a igreja.
Não podemos transferir o nosso fracasso espiritual, a nossa ausência de comunhão com Deus para a liturgia adotada, para o culto que é prestado, que é ofertado, para a comunhão com os irmãos, que muitas vezes não passa de uma palavra vazia. E aí vem aquela velha história, eu vou mudar de igreja, eu vou para a igreja X, porque lá há mais poder. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu vou para a igreja X porque lá tem mais poder. Eu vou para a igreja porque lá o louvor é mais animado, tem palma, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. As paredes são pintadas de cinza, tem luz para todo lado. Eu vou para outra igreja porque lá a palavra é melhor, lá a oração é mais forte. Só que o problema não está aqui, nem tampouco lá. O problema está na pessoa. O problema está na pessoa que não tem uma verdadeira comunhão com Deus, e ela vai para lá, e de lá vai pular para outro galho, e vai vivendo assim. Porque não há comunhão com Deus, não há sentimento de um verdadeiro culto a Deus. São as insatisfações pessoais que movem o agir dessa pessoa, o que redunda na prestação, na oferta de um culto totalmente vazio de significado para com Deus. E Deus não aceita isso. Não há culto milagroso. Não há culto milagroso. Não vem para cá esperando que tem culto. O culto não é milagroso, não, irmãos. O milagre já está feito. Não há culto milagroso, mas há culto verdadeiro. E quando eu derramo minha alma diante de Deus, apresentando a Ele um culto, em espírito e em verdade, Deus fala ao meu coração. Porque o culto não é um fim em si mesmo. O culto é um meio de nos achegarmos ao Senhor, apresentando a Ele a nossa vida, o nosso coração, como uma oferta aceitável. No culto aceitável a Deus, há reverência e há temor. E por meio de Deus, ao prestarmos esse culto, somos abençoados, somos transformados, somos alcançados pelo fogo consumidor de Deus. E isso é uma bênção, porque é um culto celebrado na presença do Espírito Santo. Reverência e temor a Deus permeiam o verdadeiro culto a Ele. Aquele que é prestado em espírito e em verdade e é aceitável a Deus. Reverência e temor refletem aquilo que sinto por estar diante do Deus Altíssimo, como Isaías capítulo 6, quando ele narra, eu fui chamado e eu me coloquei diante de Deus, e eu falei, eu vou morrer, porque eu estou na presença do Deus Altíssimo, eu sou um pecador, eu sou um reles homem, eu não sou nada, e estou em presença de Deus Altíssimo. E Deus vai e toca Jeremias, toca Isaías, e transforma Isaías, e dá a ele, derrama sobre ele aquele fogo consumidor, e Isaías eleva a sua mente, o seu coração para o Senhor e presta a Deus um culto maravilhoso. E é assim mesmo, irmãos, quando cultuamos a Deus em espírito e em verdade, embora sejamos pecadores, embora sejamos fracos, embora sejamos totalmente insignificantes, Deus aceita o nosso culto quando eu derramo diante dele a minha alma e o meu coração e clamo a ele, Senhor, eu quero a tua graça, eu quero a tua bênção. Então Deus aceita o nosso culto e nos abençoa e fala ao nosso coração e derrama sobre nossas vidas o perdão. Derrama sobre nossas vidas o amor, o conforto e a graça, e nós saímos de uma maneira diferente como entramos no templo. Saímos com a presença, com a certeza da presença e do conforto de Deus. Estes textos que nós lemos, quando Davi derramou a água diante de Deus, Davi falou, olha, eu quero muito, a coisa que eu mais quero atualmente é beber da água da cisterna que está em Belém. E aqueles homens, os guerreiros de Davi, 3 valentes dele, romperam o arraial dos filisteus, lutando, guerreando, avançaram, foram até a cisterna de Belém, pegaram a água, encheram o canto, retornaram e deram para o rei. Aqui está, rei, aquilo que teu coração deseja. E aí Davi nos dá essa lição maravilhosa. Davi presta um culto inigualável a Deus. Davi reconhecendo a grandeza de
Deus, ele fala: eu não tomarei esta água, eu a darei ao Senhor. Tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que meu coração desejava, eu entrego agora em culto a Deus. E derramou aquela água como um holocausto ao Senhor. Que culto extraordinário é esse, irmãos? O culto de um só ato. O culto de um ato só. Não teve música, não teve instrumento, não teve pregador, não teve nada, apenas ele e Deus. E derramou aquela água em sacrifício ao Senhor e disse: eu não vou tomar essa água, porque ela custou um grande sacrifício dos meus homens, ela tem altíssimo valor para mim, e por isto eu vou entregar em culto a Deus. Cultuou a Deus de forma solene, de forma aceitável, com temor e com reverência. Ele abriu mão, ele despojou-se daquilo que seu coração mais desejava em favor de Deus, em culto a Deus. Ele reconheceu sua pequenez, reconheceu a glória e majestade de Deus e cultuou em espírito e em verdade e, consequentemente, experimentou toda a glória de Deus. Esse é o culto aceitável a Deus. O culto que nos liberta das amarras. O culto onde minha alma é derramada diante de Deus e onde eu oferto a Ele aquilo que de mais precioso eu tenho e aquilo que de mais precioso, querido, você tem para apresentar em culto a Deus. Não é o seu dinheiro, não é a sua carteira, não é a sua roupa, a sua vestimenta, é a sua vida, é o seu coração, é a sua alma em culto de gratidão a Deus. Por isso Davi era o homem segundo o coração de Deus. No segundo texto que nós lemos, em Samuel, ele nos dá outro exemplo de um culto magnífico, de um culto extraordinário. Depois de cometer um pecado terrível contra Deus, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem vai a ele, mandado por Deus, e fala: olha, você está errado. Você não pode me cultuar estando em pecado, estando todo errado. Você precisa se corrigir para então me cultuar. Então, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que sair daqui, ir lá no campo de Araúna e comprar aquela propriedade dele. E aí lá me oferecer um culto com contrição, um culto com humildade, um culto em espírito e em verdade, e aí eu vou aceitar este culto. Mas é preciso que você se arrependa, é preciso que você reveja seus atos, é preciso que você reveja a sua vida, e aí vem a mim prestar um culto. E Davi foi cumprir o mandado de Deus, e quando Araúna viu o rei chegando, junto com seus soldados, Araúna imediatamente correu ao rei e falou: olha, o que é que o meu rei e meu senhor quer de mim? E Davi falou para ele: eu vim comprar a tua eira. A eira é um local, um local onde milho é debulhado, essa coisa toda. Porque eu tenho que comprar a tua eira e prestar aqui um culto a Deus. Aí ele falou: não, rei, de jeito nenhum. Fica com a eira, fica com a lenha, fica com os bois, fica com o debulhador, fica com tudo, e eu espero que Deus aceite o teu culto. Davi aceitou? Davi não aceitou. Davi falou: de jeito nenhum, eu não vou apresentar um culto a Deus que não me custe nada. Eu não vou apresentar a Deus um culto que não signifique algum sacrifício pessoal para mim. Eu vou comprar e vou pagar o preço justo. E Davi comprou, pagou, e aí apresentou um culto a Deus. Há duas atitudes belíssimas nesse texto. A atitude de Araúna, que entregou, abriu mão, e a atitude de Davi, do rei Davi, que pagou o preço da adoração. Davi falou: não, eu não quero, eu vou pagar o preço. Queridos, não basta adorar, é preciso pagarmos o preço da adoração, como fez o rei Davi. É preciso que o culto que prestamos a Deus nos custe alguma coisa, para que seja um culto que Deus aceite. Você pagaria o preço ou aceitaria a oferta de Araúna? Davi cultuou em espírito e em verdade, Davi cultuou com reverência, ele pagou o preço da verdadeira adoração.
E Deus nos chama, querido, Deus chama você a avaliar qual é o preço que você tem que pagar para prestar um verdadeiro culto a Deus. Qual é o preço que você tem que pagar para que a sua vida, ela seja uma vida integral de culto a Deus a cada dia, a cada hora, a cada instante. Um culto onde as pessoas olhem para você e vejam a imagem do Senhor Jesus refletindo na sua vida. Um culto onde seus filhos olhem para você, pai, para você, mãe, e vejam Jesus refletindo em sua vida. Um culto onde você, jovem adolescente, que está no colégio, está na faculdade, as pessoas olhem para você e digam, ele é um crente, porque Jesus está sendo refletido na sua vida. Qual é o preço que você tem que pagar? Qual é o preço que eu tenho que pagar para apresentar um verdadeiro culto a Deus? É vencer o deboche alheio? Que seja. É vencer a vergonha? Que seja. É vencer a perseguição? Que seja. É preciso abandonar a internet? Que seja. É preciso abandonar a televisão em casa para sair num dia frio e vir aqui? Que seja. Pague o preço para que o seu culto seja aceitável. É preciso pagar o preço de ser fiel a Deus. Nos dízimos, nas ofertas, pague o preço, porque Deus é fiel. Deus provê. Não cultue a Deus com o que não lhe custa nada. Deus merece o melhor de nós, não o pior, não o resto. Sobrou isso aqui, eu vou dar para Deus. Não, querido, não cultue a Deus com aquilo que não lhe custe nada. Faça como Davi, pague o preço, compre a eira, e aí apresente o seu culto a Deus. Não vá a Deus de mãos vazias. Davi, mesmo sendo um homem pecador, mesmo sendo um rei que cometeu tantos erros, tantos desatinos, Davi prestou um culto sincero a Deus, um culto reverente a Deus, e Deus aceitou, e Deus abençoou a vida do rei Davi. Oferte a Deus, querido, a eira de Araúna. Derrame diante de Deus a água do cântaro, porque Deus vai abençoar a sua vida, porque Deus é fiel. E como Davi, sinta, ao prestar um culto assim a Deus, sinta a glória de Deus na sua vida, sinta o fogo consumidor de Deus na sua vida. E aí, queridos, nós seremos extremamente abençoados, felizes, e engrandeceremos o nome de Deus, e a nossa vida será uma vida de louvor unicamente a Deus. Quando eu presto um culto a Deus em santidade, quando eu presto um culto a Deus em reverência, pouco importa, irmãos, o que está acontecendo ao meu redor, porque a minha vontade, o meu foco, o meu direcionamento é cultuar a Deus e ser a Ele grato pelas muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Esse foi o culto que o rei Davi prestou a Deus. Este foi o culto que o profeta Isaías prestou a Deus. Esse é o culto que Deus quer que você preste a Ele. Um culto com gratidão, um culto com reverência, um culto com temor e reconhecimento que nós não merecemos nada da parte de Deus, mas ainda assim podemos nos achegar a Ele, podemos cultuá-lo e receber dele as mais ricas bênçãos. Pague o preço e apresente a Deus um culto de grande valor, porque Ele certamente vai abençoar a sua vida e você sairá daqui com a sua vida, com o seu coração totalmente transformado. Pague o preço, querido, e apresente a Deus o melhor que você tem, e o melhor que você tem é a sua vida, é o seu coração, derramado na presença do Senhor Altíssimo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pelas incontáveis bênçãos que temos recebido, Deus, da tua parte. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua igreja está aqui reunida em culto a ti, ó Deus. Um culto, ó Deus, que é apresentado a ti com reverência, com gratidão e com temor, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que a alegria deste culto
ela possa ser renovada em nossas vidas a cada momento, a cada instante, e que Jesus, ó Deus, seja o reflexo deste culto em nossas vidas que a Ti prestamos. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe a nossa gratidão, os nossos melhores louvores, ó Deus, pela Tua bênção, pela Tua presença entre nós, e que cada coração aqui nesta manhã, ó Deus, possa sair daqui com a certeza de que a Tua presença, a Tua graça, a Tua bondade e o Teu amor são uma constante nas suas vidas, e que todos nós possamos apresentar as nossas vidas em um culto santo e irrepreensível a Ti. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas fraquezas e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe o irmão Carlos Marcos, como falou o nosso coração nesta manhã, essa palavra, que você saia daqui impactado pelo poder de Deus, que cantamos, que oramos e ouvimos a palavra do Senhor. Nós vamos agora para uma parte muito importante também do nosso culto. Rendemos ao Senhor, entregando ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. E você vai ter a oportunidade agora de, com alegria, entregar no altar do Senhor. Enquanto já a igreja fique de pé, estaremos cantando, os irmãos que puderem, o louvor reina em mim. Cristo reina em mim, reina em ti. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos cantar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. A beleza que há